Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vim Visitar-te. Um programa que nos leva à casa de tantos benfeitores espalhados pelo país. Com muita alegria, vamos saber um pouco da história deles com a Canção Nova. E é justamente o tema deste programa, desta nova temporada, a minha história com a Canção Nova. E nós temos o privilégio hoje de visitar uma senhora muito especial, que tem um belo sorriso, é uma benfeitora dos inícios da Canção Nova, cá em Portugal. Estamos aqui especificamente, como vocês podem ver, diante da Igreja Paroquial de Valbom, Concelho de Gondomar, no Porto, onde essa senhora frequenta a igreja, vive aqui pertinho, e agora nós vamos lá visitá-la. Venha conosco! Muito bem, da Igreja Paroquial de Valbom, chegamos à casa da Jesuína Neves. Muito obrigada por nos receber. Vamos conhecer essa história com a Canção Nova, que é longa, não é mesmo? A senhora poderia partilhar conosco. Muito obrigada também, antes de tudo, por nos receber e contar um pouco da sua história com a Canção Nova, desde quando começou a participar, a contribuir. Eu já conheci a Canção Nova talvez há cerca de 20 anos e logo comecei a contribuir conforme as possibilidades. Na minha vida pessoal, a Canção Nova teve um papel, tem e irá continuar a ter algo muito profundo, porque me ajudou a superar dificuldades, ajudou-me a ter uma visão diferente do mundo, da realidade e de mim própria. E essa circunstância do acompanhamento e do aprofundamento também me ajudou, mesmo a nível cultural, porque eu fiz também catequese aqui em Valbom durante cerca de 25, 30 anos, e essa circunstância da Canção Nova também me era muito útil para transmitir à parte infantil. E depois a nível pessoal e profissional. É mesmo? Então, e como a nível profissional? Sim, a nível profissional, porque a Canção Nova dava-me conceitos que eu deveria saber relacionar melhor com os outros. Muito bom. E daí que vinha a situação. Não precisava de dizer que conhecia a Canção Nova, assim, os atos e as atitudes é que tinham outra expressão. Muito bem. A senhora foi, assim, a partir dos conteúdos da Canção Nova, deixou Deus trabalhar também no interior da senhora para quando fosse se relacionar no seu ambiente de trabalho, na catequese. Então, essa foi a mudança. Sim, ambiente da catequese, e também participei muito tempo no centro social, e essa circunstância também ajudou, porque a parte da Canção Nova, a espiritualidade da Canção Nova depois difundia-se e começava a interiorizar e difundia-se normalmente e naturalmente. Que bonito. E então a programação da TV Canção Nova, os conteúdos, tudo isso também foi ajudando a senhora nesse sentido? Sim, portanto, palestras, os acampamentos, etc., todas essas circunstâncias, e também a parte da leitura de livros que ajudaram a aprofundar o carisma da Canção Nova. Então a senhora já participou de bastante coisa, Canção Nova, os eventos, a leitura também dos livros. E os programas da Canção Nova também, quais aqueles que contribuíram para essa sua formação, como a senhora vem contando, e os que mais assiste também atualmente? Os que mais assisto atualmente é o Texto da Misericórdia, o Texto das 6h30 na Capelinha e por vezes a Missa das 11 horas, a par de outros programas, mas esses, digamos, que são os mais fulcrais. Depois acompanho sempre que posso, e quando não posso depois faço uma retrospectiva do anterior, alguns das palestras que apanham dos acampamentos no Brasil. Porque aqui em casa a minha mãe era fã incondicional do Padre Zé Augusto. E então, entre eles, mas o Padre Zé Augusto, a minha mãe não perdia uma palestra, e daí que vinha a motivação para acompanhar, e eu continuo a fazer essa situação e o acompanhamento desses programas.
E agora falando da mãe da senhora, como foi também essa história familiar, de contato com a Canção Nova, de crescimento também da fé em família? A minha família, não por convicção, mas por convicção e não por tradição, a minha família tem origem, portanto, católica. E a minha mãe conheceu a Canção Nova quase em simultâneo quando eu conheci. Só que a minha mãe acompanhou, talvez nos princípios, com mais assiduidade do que eu acompanhei. Acompanhou a nível de televisão, porque em encontros estávamos presentes. O meu pai também acompanhou, mas já um pouquinho mais à distância, porque talvez por o trabalho eu não tinha assim... Mas se nós estávamos nas refeições e se estava a televisão, se estava habitualmente na Canção Nova, ele acompanhava com gosto a Canção Nova e fazia perguntas. A minha mãe, numa primeira fase, acompanhou, depois na fase da doença da minha mãe, acompanhava mais a 100%. Sim, e esse testemunho familiar também contribuiu para que a senhora se aprofundasse na fé? Sim, o testemunho familiar foi muito importante para o meu aprofundamento na fé. Muito importante. E algo que na Canção Nova sempre é muito presente, que a gente fala muito, é o viver da providência. A senhora também aprendeu um bocadinho do que é o viver da providência e começou a exercitar na sua vida também esse abandono à providência divina? Viver da providência eu admiro. Não sei viver da providência, mas admiro. Tento esforçar-me, mas não sei ainda. Isso ainda é uma batalha que tenho que... Mas é a batalha de todos nós. Que o viver da providência é a busca constante da confiança, de se entregar ao Senhor. Sim, se eu analisar o viver da providência com base na confiança, sim, eu procuro depositar confiança para poder usufruir depois do fruto da providência. Mas é um caminho que tenho que percorrer. De todos nós, né? Por isso que nós falamos tanto na Canção Nova sobre o viver da providência, não só material, mas é todo o caminho de Deus na nossa vida, esse exercício constante da gente se abandonar, se confiar toda a nossa vida ao nosso Senhor. Bom, e lá nos inícios, quando o Padre Jonas vinha cá a Portugal, a senhora teve a oportunidade de conhecê-lo? Sim, foi talvez um privilégio, porque não contava, num dos hossanas que eu participei em Fátima, teve o Padre Jonas e o diácono Nelsinho. E, embora eu desejasse muito, não estava com... Não pensei que não se iria realizar. E consegui depois estar em particular com o Padre Jonas e em particular com o diácono também. E como foi um privilégio? Como foi falar com o Padre Jonas? Falar com o Padre Jonas foi rápido, sim, só que achei que o diálogo, embora rápido, foi muito profundo e foi exatamente profético. Com o diácono foi um diálogo mais amistoso, mais de amizade, embora profundo, teve o seu conteúdo profundo, mas já teve um outro cariz. Que bom. Diferente do Padre Jonas. Que bom, é sempre uma alegria, assim, todos aqueles que tiveram oportunidade de olhar, aqueles olhos bonitos do olhar Jonas, exatamente, muito sorriso, próximo. Aquele muito acolhimento. Próximo. Lado a lado. Isso, e estamos cá, membros da comunidade, família Canção Nova, estamos aqui para continuar esse legado do Padre Jonas. Bom, e a senhora é benfeitora já há bastante tempo, não é? Sim. O que é para a senhora ser benfeitora, a importância de ajudar essa obra? A importância é vital, porque se eu acho que a Canção Nova me traz benefícios, e se eu sinto que a Canção Nova é minha, se é minha, eu tenho o dever de contribuir. Muito bem. E a senhora também com isso entende que também é evangelizadora junto conosco? Ai, gostava de ser mais. Mas é evangelizadora com toda certeza, porque somos uma família largada. Enquanto uns estão à frente das câmeras ou atrás
das câmeras, outros estão na contribuição. Então, como é para a senhora fazer parte dessa família? É exatamente muito importante fazer parte dessa família e a contribuição monetária é algo insignificante perante aquilo que a Canção Nova me dá. E o que a senhora poderia também falar para que as pessoas compreendam essa missão e se juntem mais a nós? A Canção Nova tem sido importante porque tem sido muitas as situações em que a Canção Nova me tem trazido ajuda, ajuda espiritual, ajuda da providência, para que eu saiba confiar, me tem ajudado a desenvolver e a vivenciar o termo confiança, porque é muito difícil, atendendo à minha maneira de ser, vivenciar a palavra confiança, e tem sido muito importante aprofundar o termo confiança. Sim. Então, qual o maior testemunho que a senhora poderia nos contar da ação de Deus, que não é a Canção Nova simplesmente quem realiza, não somos nós os membros, mas é Deus através da Canção Nova. Então, se a senhora poderia partilhar um testemunho, o maior aprendizado da sua vida em que Deus agiu através da Canção Nova. O maior aprendizado foi a Canção Nova, a ajudar-me a eu saber vivenciar os meus problemas e as minhas dificuldades. Ensinar-me a ultrapassar as barreiras que me surgem. Sim. E de que forma? Na oração também, no dia a dia? Na oração, na oração, na escuta da palavra, na participação de maneira diferente na Eucaristia, o saber valorizar um ato ou outro litúrgico que talvez até aquela não desse tanta importância e acaba agora por dar mais importância porque tem mais conhecimento e sabê-lo, como consequência, sabê-lo vivenciar melhor. Tem sido essencialmente essa circunstância, e perante os meus pais, como tive a minha mãe cerca de 5 anos acamada, a Canção Nova foi vital nesse período, porque a minha mãe teve mais ou menos semi-acamada, não completamente, só no final da vida. E isso obrigava, até por laços familiares, porque eu sou filha única, a minha mãe éramos muito ligadas. E então a minha presença era constante em casa e a minha mãe exigia a minha presença em casa. E a Canção Nova ajudava-me porque cuidar da minha mãe também trazia alguns momentos não fáceis, que me provocavam às vezes algum desespero. E a Canção Nova ajudava-me, a Canção Nova, entre aspas, quer dizer, o conteúdo que eu recebia da Canção Nova e os conhecimentos que eu recebia da Canção Nova, conseguia colocá-los em prática para melhor cuidar da minha mãe. E cuidar da minha mãe não, em primeiro lugar, como mãe, mas não ver a minha mãe como um peso. Mas sim, estar-me ali a doar, já que não podia doar de outra maneira, podia doar-me no cuidado com ela. Muito bem. E então a senhora entende que a partir da Canção Nova, exercitou a sua evangelização com a sua mãe, com aquelas pessoas com quem a senhora se relacionava? Sim, exercitou muito, porque foi completa a minha postura e a minha maneira de ser, até mesmo a própria personalidade alterou após o conhecimento da Canção Nova, e continua a alterar, porque cada dia aprendo algo mais. A gente está quase a chegar ao fim dessa primeira parte do programa. E se a senhora poderia, então, deixar uma mensagem para quem nos acompanha. Eu gostei muito quando a senhora falou da sua história familiar, que foi depois um caminho com Deus, não por tradição, mas por convicção. Exatamente, por convicção. Por aquela experiência com uma pessoa que é Jesus Cristo. Sim. Então, se a partir daí a senhora poderia deixar uma mensagem para quem nos acompanha, fazendo um convite também para participar dessa obra da família Canção Nova, porque é isso que a Canção Nova pretende, que cada pessoa esteja com o Senhor por convicção, por esse encontro, essa experiência com Jesus. Aquilo que eu posso testemunhar é que se eu consegui ultrapassar muitos problemas,
foi exatamente pela convicção que tinha. E a Canção Nova ajudou-me a transmitir, a colocar em prática os conhecimentos que eu tinha superficiais e conseguiu que eu fizesse isso e tivesse uma melhor experiência. E a experiência, em vez de ser negativa e dolorosa, passou a ser positiva e carregada de amor. E, portanto, aquilo que eu posso transmitir aos outros é que, nem que seja uma troca de um gesto carinhoso com alguém que esteja doente, nem que seja o simples gesto de uma palavra, de um telefonema, isso já é vital para quem está doente. Neste caso, eu digo quem está doente porque, como vivi muito essa situação e também problemas meus, também doença minha, eu também via o reverso na minha mãe. Quando a minha mãe cuidava de mim, também o fazia com o mesmo espírito de doação. Muito bem, é isso que a gente aprende com o Nosso Senhor, isso também que a Canção Nova vai nos formando para a vida, nos exercita na Divina Providência. É isso que nós já vamos rezar, o texto da Divina Providência, colocando as intenções da Senhora, de toda a sua família e dos nossos benfeitores. Vamos agora rezar o texto da Divina Providência, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Confiamos ao Senhor a vida da Dona Jesuína, por todas as intenções do seu coração, também assim por toda a família Canção Nova, por aqueles que são os nossos benfeitores, que também são evangelizadores conosco, e também as suas intenções. São várias. A primeira intenção é pela minha saúde, pela saúde dos meus familiares e pela saúde das pessoas que me rodeiam. E também queria pôr uma intenção pelos meninos especiais, os quais eu ajudei, ou espero ter ajudado na formação, quer intelectual, quer pessoal. E que agora encontro, e é uma alegria muito grande voltar a encontrá-los. Muito bem, então professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará.
Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Vinde Maria, Dia chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Dividência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela acolhida da senhora. Ai, já acabou. Ai, Já estamos quase ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela acolhida, de toda a nossa equipe que veio hoje fazer essa gravação. Como é bom a gente ir até os nossos benfeitores, saber, conhecer de pertinho quem é Família Canção Nova com a gente. Muito obrigada mesmo. Também para mim é um prazer receber a Canção Nova e existe, portanto, muitos laços de amizade. Aliás, o meu padrinho é missionário na Canção Nova. É mesmo? É o Padre Marcos Roberto. Ah, muito bem, muito bem. É padrinho entre aspas, mas foi a classificação assim dada. Sim, um grande amigo, não é Sim, mesmo? não, mesmo padrinho, trato mesmo tá padrinho. Certo. Então nós encerramos por aqui mais um programa Vim Visitar-te. Se você tem alguma história e quiser partilhar conosco, entre em contato. Esse e-mail que eu acabei de falar da tv@cançãonova.pt, porque será uma alegria partilhar a sua história, conhecer um pouco de quem é a família Canção Nova conosco. Até a próxima!